noite. Boa noite. Bom, pessoal, estamos aqui hoje novamente, né? Mais um estudo aqui na Casa Girassol. Gostaria de agradecer quem já está aqui presente, quem estiver entrando aí no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que já estiver no Instagram, aí dá uma olhadinha na voz, se tá bom, né? Para ver se a gente precisa colocar o microfone ou não. Bom, o estudo hoje, nós vamos falar sobre este livro, Emoções que Curam. Dá uma pincelada rápida nele, tá? Não vou aprofundar muito, não. Antes da gente começar, então, nós vamos fazer uma oração. Vamos fechar os olhos. Vamos elevar os pensamentos. Agradecendo a oportunidade de estar aqui presentes, reunidos, nessa intenção de aprendizado, de compartilhar, de estarmos aqui abertos, né, para receber toda essa vibração de luz, de amor, de compreensão, que possamos receber agora essa intuição, esse carinho dos nossos mentores, dos mentores da Casa Girassol, para que sigamos em frente nesse intuito de elevação moral e de compartilhar uns com os outros os nossos aprendizados. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, queria falar também que hoje, inicialmente, né, a gente não tem um atendimento fraterno agendado para hoje. Então, se alguém precisar, a gente vai fazer isso quando não tiver atendimento fraterno agendado. Se alguém precisar, é só falar com a gente, que aí fala com o pessoal da casa, que aí a gente já orienta, tá? Para o atendimento no mesmo dia mesmo, sem a necessidade de marcar. É ideal que marquem com antecedência, né? Mas no dia que a gente estiver livre, dá para fazer o atendimento aqui, tá bom? Bom, vamos começar então. Eu queria falar o seguinte: eu tenho o hábito de falar muito. Eu vou falando, então vocês vão me regulando o horário aí, tudo direitinho, tá? Para não estender demais e para não ficar cansativo. Também convido vocês que estão aqui presentes, quem está, né, no Instagram aí, se quiser colocar pergunta, comentário, essas coisas, tá aberto, tá, gente? E a gente vai compartilhando. Então, emoções que curam. Esse livro, ele fala muito comigo, né, por tudo que eu acredito, assim, né, a gente precisa olhar, né, para as nossas emoções. A gente tem o hábito de não querer olhar para o que dói, né? O que dói fisicamente, vamos dizer assim, que é fácil de tratar, né? Porque doeu, toma um remédio, resolve. Dor de cabeça, você toma um remédio. Uma cólica, você toma um remédio. Algumas questões um pouco mais intensas, você vai lá, faz uma cirurgia, entre aspas, resolve. Mas as dores emocionais, elas estão ali cutucando a gente, né? E a maior parte das vezes a gente não quer olhar para essas dores, né? Porque é isso, dói mais do que o normal, né? Eu ouvi recentemente isso, né? Justamente essas palavras. Dói muito. E não é uma dor física. E assim, por que esse tema também eu escolhi? Porque a gente está no Setembro Amarelo e essa fala veio justamente por causa do tema Setembro Amarelo. Porque é um período onde a gente fala justamente dessas dores, das questões emocionais que doem muito e a gente não sabe lidar, né? A gente não sabe acolher o outro que está passando por situações tão difíceis e a gente não sabe acolher a gente mesmo. Né? Muitas vezes a gente não sabe se acolher. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje aqui. Eu vou ler algumas partes do livro, tá? E em outros momentos eu vou trazer outras observações aqui
algumas coisas escritas aqui. Vou começar por essa partezinha aqui, que tem: aceitar as emoções é uma forma terapêutica de viver, porque quem as aceita sintoniza o pensamento, a realidade e ao processo de autoaceitação. A cura vem sempre para os que não desistem. Eu acho que isso aqui já é um ponto, né, que a gente começa falando assim, muito importante. Uma coisa que eu acho que é primordial a gente falar é o seguinte: do eu. Muitas vezes a gente ouve muito assim: nossa, mas que frescura. Ah, mas isso que você está passando não é nada. Gente, a dor emocional ela precisa de acolhimento, tá? Ela precisa de respeito e não de julgamento. A gente não sabe o que é a dor do outro, né? Então, mesmo quando a pessoa fala assim: ah, eu tô com dor de cabeça, toma um remedinho aqui, te ajuda, não sei o quê. Na dor de cabeça, tá ok, a gente dá um remédio. Mas aí a pessoa fala assim: nossa, eu tô tão triste. Por que você tá triste? Olha a vida que você tem, olha não sei o quê, sabe? Então assim, não justifica, né? Não dá pra gente comparar. Mas existe muito esse ato de fazer isso. A gente tem estudado muito. Esse livro aqui mesmo fala que a partir do início do século a gente começou a olhar muito para isso, né? Para a questão do emocional. Então assim, é isso. É muito importante. A gente precisa olhar para isso mesmo. Uma outra parte aqui que vem no livro, ele fala: quando o mestre orientou os apóstolos para curarem toda a enfermidade, antes de tudo estava propondo a ação curativa de si mesmos. É interessante notar que aqueles que foram beneficiados pelas suas mãos santas já apresentavam as condições íntimas de libertação de suas dores e privações. O que eu entendo nessa parte aqui? É que quando a gente fala de curar o outro, para a gente curar o outro, a gente primeiro tem que estar disposto a se curar. Então, por que eu falei aqui no início? Né, para a gente compartilhar, para a gente trazer dúvidas, trazer complementos, para a gente conversar. E a gente tem feito isso aqui na Casa de Girassol. Por quê? Porque é só assim que a gente aprende. Então, não adianta eu chegar aqui e falar assim: ó, vou falar tudo aqui, vocês fiquem aí, me escutem e tal. Quanto mais a gente compartilha o que a gente sente, o que a gente acha, né, mais a gente aprende. E se eu me proponho, todo mundo que está aqui, todo mundo que está aí, se propõe a ouvir e fala assim: olha, é uma porta, eu quero saber mais sobre isso, já é um passo para essa cura. E quanto mais você se aprofunda nessas informações, mais passos você está dando para essa cura. Então essa cura, ela vem assim mesmo. Porque quando a gente fala assim: doeu, vou tomar um remédio, pronto, resolveu, pronto. Não vai resolver, né? Precisa buscar mais, precisa entender mais. Por que aquela dor está vindo? Até mesmo a dor física. Por que está vindo tão recorrente? Por que não para? Por que essa dor, essa enxaqueca vem toda vez? Por que, sabe, todas as dores, a maior parte das dores que a gente tem, mesmo as físicas, elas têm um fundo emocional. Então, quando a gente olha de verdade, ao invés de ficar só tomando remédio, a gente está se propondo a cura real. Tá? Então, aqui, o que eu entendo nessa fala é isso. Quando Jesus fala para curar todos, primeiro você cura a si. Quando você se cura, você tem a possibilidade de curar o outro. É a mesma coisa do amar o próximo como a si mesmo. Né? Quando você ama a si, você consegue amar o outro. Né? Vamos ver. E aí, o que acontece? Olhar para essas dores emocionais, isso não é um processo fácil, não. Por quê? Muitas dessas dores emocionais que a gente tem, elas são fruto das nossas sombras. Né? Vou falar um pouco mais disso ali na frente, mas algo importante aqui que fala é: quem ama acolhe sua própria sombra interior com tão rica bondade que conquista o poder de um descobridor de talentos de quantos se encontrarem à sua volta. Quem ama tem luz no olhar e destaca sempre o bem e a riqueza íntima de todos. Gente, eu achei essa parte
acho muito linda. Mas é isso. Para você, quando você se ama, você olha para suas sombras, que são essas sombras que trazem todas essas angústias, todas essas dores, todas essas coisas loucas assim. E a gente precisa olhar para as sombras, porque todo mundo tem. Não adianta falar, eu sou um ser perfeito, lindo, maravilhoso, porque não é, a gente não é. A gente está aqui justamente em processo de evolução para um dia que está muito longe, a gente chegar numa perfeição, né, que não é nesse plano aqui ainda não. Mas é isso, né? Então, quanto mais a gente olha para as nossas sombras, mais a gente consegue compreender por que de tantos sofrimentos assim. E aí o que acontece? As emoções que curam, a gente fala que a gente conhece basicamente as emoções primordiais, que são emoções primitivas. E por que a gente tem essas emoções primitivas? Porque lá na época que nós aqui éramos primitivos, nós precisávamos dela. É aquela coisa da ação e reação, né? Então, tem um perigo, você tem uma emoção que já te manda correr, ou uma emoção que te manda lutar. Essas são as emoções, e lá naquela época, quando a gente era primitivo, elas eram essenciais nesse sentido. E era isso, era um processo evolutivo, a gente precisava era disso mesmo. Essas emoções, essas sensações, faziam a gente ir para frente e aprender com a gente mesmo, né? Então é importante. Só que o que a gente fez? Transformou tudo isso aí usando egoísmo. Tá? Então as emoções hoje que doem na gente, elas são baseadas no egoísmo. E é muito engraçado a gente falar isso, né? Falar assim, mas eu sinto raiva por causa de egoísmo? Eu sinto tristeza por egoísmo? Absurdo você falar isso. Mas aí a gente vai entender um pouquinho disso aqui. Antes da gente entrar em quais são essas emoções, assim, como que o egoísmo traz isso aí. Cadê o negocinho? Gente. Mas legal que eu marquei tudo aqui, consta assim, tô perdida. Marquei aqui, tá tudo aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, fala assim: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, assim, a gente precisa de coragem para olhar para a gente. A gente precisa de coragem para olhar para as nossas sombras. Porque é isso, sombra é o quê, né? Falta de luz. E muitas vezes a gente tem medo da sombra. Só que a gente precisa olhar para elas. Por isso que é preciso de coragem. Então, o egoísmo faz parte da sombra. Né? E é importante. É importante, é essencial, eu diria assim, a gente olhar para as sombras para a gente entender o que a gente está trazendo aí. Né? Bom, eu vou falar agora desses sentimentos essenciais, desses sentimentos primitivos. Para que eles servem, por que eles foram criados, por que a gente veio com esses sentimentos e como que a gente transforma eles quando a gente coloca o egoísmo na frente ali. Tá? Então a gente tem a tristeza. A tristeza, ela convida para um ajustamento à realidade. Então assim, quando a gente está triste, a gente consegue perceber, a gente deveria conseguir perceber o que a gente precisa ajustar. O que a gente precisa, por que a gente está triste? Por que eu estou triste? Porque tem alguma coisa que não está legal para mim. Então, peraí, eu vou ajustar isso aqui. Essa deveria ser a ação. Mas aí no nosso egoísmo, a gente fica revoltado, rebelde. Vou fazer isso. Né? E vem a rebeldia. A rebeldia faz parte da tristeza. Porque assim, é uma ação que você deveria fazer para corrigir algo. Você fica rebelde. Eu não quero fazer isso. Então aí é onde o egoísmo entra na tristeza. O medo é um indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. Então, o
é justamente aquela reação que eu falei, a ação e reação, né? Lá nos tempos primitivos, lá, a pessoa estava lá caçando, o que ela fazia quando estava caçando? Sentia medo. Então, era o cuidado. Eu preciso caçar, mas deixa eu ir aqui devagar. Passinho, passinho. E aí, ou conseguia a caça, ou era capturado pela caça. Mas o medo é o que dava essa proteção. Então o medo protege a gente. Hoje, por exemplo, né, a gente tem as crianças pequenos, a gente protege eles demais. E muitas vezes a gente coloca os nossos medos na criança. E aí isso acaba impedindo um processo evolutivo da própria criança, né? Que às vezes ela não tem medo daquilo e o que ela quer fazer nem é problemático. Não é uma coisa arriscada, mas a gente coloca já um pavor. E aí a criança vai crescendo com dificuldade de arriscar. E arriscar é necessário às vezes, né? Então assim, aí no egoísmo, né? O medo ele transforma em insegurança e ansiedade, né? É bem óbvio. Quando você está com muito medo, você fica totalmente inseguro. Mas ansioso, porque você quer fazer algum negócio, você quer ir pra frente, mas não vai, e fica aquele negócio, né? Então, e aí tá. Aí a culpa. A culpa, ela tem um negócio muito importante que é pra gente rever crenças e valores. Então vem aquele pontinho de culpa, nossa, não precisava ter feito desse jeito, né? Mas, aí você pode rever, você pode olhar para as suas crenças, os valores e falar assim, não preciso carregar isso desse jeito, eu posso mudar, posso transformar isso, posso fazer ficar mais leve. Mas aí não, o que a gente faz? Martiriza a situação. Né? Oi, Thelma, e outra coisa, eu falo que a culpa hoje é a maior parte a causa das doenças que muitos têm. Então a culpa vai remoendo, Exato. Aquilo vai acabando com a pessoa por dentro. Como diz, né? É a doença emocional de hoje. É muito difícil. E você sabe o que eu falo? Eu geralmente não gosto de usar o termo culpa, porque ele pesa, mas ele era importante. Só que a gente transformou a culpa no vitimismo. Né? Então, assim, eu uso, quando eu vejo que uma pessoa está usando muita culpa, eu falo, eu costumo perguntar assim, e qual é a sua parcela de responsabilidade nisso? Porque se a gente trocar culpa pela responsabilidade, aí vai tocar diferente. Né? E aí a gente vai falar muito disso aqui também, porque esse é o ponto-chave, né? Porque é isso. Quando você vai se remoendo pela culpa, você vira vítima das situações. E a gente não é vítima. Né? A gente está sempre ali. É tudo reparação, é tudo aprendizado. Então, se algo aconteceu, tem alguma origem naquilo ali. Vai. Orgulho. Gente, orgulho é fabuloso. Orgulho é pilar da autoestima. A gente tem que ter orgulho da gente mesmo. A gente fez um negócio lá, por que não falar, cara, eu fiz isso. Eu fiz, foi sensacional. Mas não, aí o que a gente faz? Eu sou demais. Fiz sozinho, não precisei da ajuda de ninguém. Aí, do orgulho que é para autoestima, que é para estimular a gente fica arrogante. Né? E a gente vê muito também. Né? Inveja. Gente, inveja é um negócio, a gente só fala mal da inveja. Mas alguém aqui já teve inveja por algo que não quis ter? Não, né? Eu nunca vi alguém falar assim, não, que inveja de fulano porque ele tá caindo no buraco. Ninguém vai ter inveja. Então, assim, a inveja ela é um estímulo para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Só que aí o que a gente faz, né? A gente vai lá e fala assim, nossa, queria. Tomara que caia no buraco. Então, aí vira uma questão de competição, de achar de querer ser melhor do que o outro, porque o outro tem alguma coisa que eu quero. Não justifica. Em vez de batalhar pelo que se quer, Exatamente. Né, emana a
A energia muito próxima. E aí a gente O que sabe. prejudica. A gente emana energia negativa, o próximo a gente recebe também. Então, vamos lá. Raiva, né? A raiva e a mágoa, elas são muito casadas ali, né? A raiva, ela é muito importante porque ela traz pra gente um pouco parecido com a culpa, tá? Porque a raiva traz pra gente as ilusões. Então a gente passa por raiva quando a gente percebe que a gente estava iludido com alguma coisa. Se a gente parar para pensar direitinho, é isso mesmo, são as expectativas. Né? Quando você tem uma expectativa que foi frustrada, você dá raiva, gente. Você está desejando tanto aquele negócio ali, mas é uma ilusão. Né? Muitas vezes a gente nem faz para alcançar o negócio, só fica ali sentado na expectativa, quando não acontece, com raiva. Não justifica, né? E a raiva te envenena, né? A raiva envenena. E aí é onde entra a mágoa. Porque a raiva, quando vai pro egoísmo, ela vira mágoa. E mágoa é o quê? Acho que eu já até falei aqui outras vezes. Mágoa é má água. É água parada. É água que apodrece. A água parada apodrece. Imagina isso dentro da gente. Né? Então, gente, libera a mágoa. Libera rancor. Não presta não. Eu falo que assim, não tem jeito. Nós vamos em algum momento da vida, em vários momentos da vida, sentir todas essas emoções no aspecto egoísta. Sim. Essa semana, de quinta-feira pra cá, teve alguém que não passou por alguma raiva? Teve alguém que não teve alguma tristeza? Tá todo mundo bem, todo mundo feliz? Não, gente. A gente está em situações que são conturbadas. Então, assim, a gente passou por várias coisas. Faz parte da evolução de todo mundo. Isso. Tem seu tipo de evolução. É exatamente isso. Diferente. É exatamente isso. Faz parte da evolução. E passar por isso também é aprendizado e crescimento, né? Exatamente. A gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende. É super importante. É essencial a gente. Não é porque somos adultos que estamos, né, suficiente maduros para administrar várias situações que acontecem. Exatamente. Não mesmo. E aí, assim, essa raiva mal trabalhada, essa raiva focada no egoísmo, ela pode também ir para a depressão. Tá? Então, assim, na realidade, todos esses sentimentos aqui, o lado egoísta deles, ele acaba se misturando. Então, tristeza pode virar depressão. O medo, tudo, né? Se a gente for pensar assim, tudo se encaixa, né? E aí, nós temos também, dentro dessas emoções básicas aqui, as emoções híbridas, que são filhotes das emoções primitivas, né, das primordiais ali, e que elas são ainda mais bagunçadas por todos esses aspectos egoístas nossos, por todas essas confusões mentais, por tudo isso que a gente vai alimentando, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Achei. Tá. Então a gente tem azedume. Quem conhece azedume aqui? Ninguém nunca viu ninguém azedo, né, gente? Ninguém esteve azedo, né? Eu costumo falar, que eu falei hoje, inclusive. Minha mãe fez limonada no almoço, né? E colocou um capeta, eu adoro. E aí eu costumo tomar sem açúcar. Aí, você vai tomar sem açúcar? Vou, porque eu sou uma pessoa azeda. Hoje eu tô azeda, eu vou tomar sem açúcar. Hoje eu tomei com açúcar, gente. Hoje eu tô docinha. Mas não é, porque eu, na verdade, gosto de tomar sem açúcar mesmo, mas eu brinco com isso mesmo, sabe? Fico brincando. Então, assim, o azedume indica que alguma coisa na gente não está bem. Isso é óbvio, né? Só que a gente, às vezes, não percebe. Simplesmente fica azedo. E tá. Desconta nos outros, né? Mas é isso. O azedume, ele indica que está acontecendo repetição de comportamentos nocivos à nossa paz e, portanto, uma indicação de que necessitamos alterar algo na nossa conduta. Não é no outro. Você está azedo com o outro, mas é a gente. Tá
uma coisa que necessita de maior atenção na elaboração de soluções mais inteligentes que apresentem melhores resultados. Aqui fala assim, quando você estiver azedo, pergunta assim, para que eu me encontro nesse estado? A respeito de que é essa minha irritação ou mau humor? O que eu necessito enxergar e que nova atitude eu necessito desenvolver nesse contexto? Tudo eu, né, gente? Tudo eu. Então, o azedume, o azedume é um filhote da raiva, vamos dizer assim, tá? Vou entrar aqui só para ver se tem comentário. Aí vem a angústia. A angústia a gente já sabe, viu? Não, porque eu vou olhando aqui, eu acho que... Tá, se você quiser olhar lá, vai ser mesmo. A angústia, a gente sabe, né? É filhote da tristeza, né? É bem óbvio, assim. A angústia, gente, ela é uma emoção da morte, de alguma coisa que está finalizando, de fim de ciclo. E aí esses finais, assim, esses fechamentos, assim, dão uma sensação ruim na gente, né? Mas é uma coisa que precisa ser entendida, né? Precisa ser trabalhada. Então, E ainda mais os médios, né? Sente uma angústia que não dá para entender de onde vem. Né? Nossa, é inexplicável. Não sabe se é sua ou se é do outro. É muito, muito relativo. Nossa. E aí é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado mesmo, porque é isso. Porque quando a gente se conhece e se percebe, você sabe, a gente consegue ter uma consciência maior se é seu ou não. Né? Então, por isso que é extremamente importante saber, conhecer, né? Perceber. Aí entra o eu, né? Eu sou assim. Então, a angústia é um sintoma de que alguma coisa está desorganizada dentro de nós há muito tempo. Então, é um pedido de reavaliação a respeito do caminho que estamos seguindo na vida ou sobre como estamos vivendo. E, geralmente, a angústia faz a gente se afastar das pessoas. Geralmente, a angústia é um caminho para a solidão, para a gente ficar mais recolhido. E está tudo certo se a gente estiver olhando para dentro com carinho, com amor. Agora, se estiver olhando para dentro com um mimizinho ali, com ai, coitadinho de mim, não vale não, né? Porque ninguém é coitadinho, né? É muito diferente o respeito e o acolhimento de chamar, de ter essa ação de coitadinho, né? Tanto a gente mesmo quanto pelo outro. Insegurança. Falar da insegurança, né? Insegurança acho que é muito comum, né? E ok, tá tudo certo também, porque todo mundo tem o receio, ele tem um medo de pôr um pé na frente, né? De seguir um certo caminho, de fazer alguma coisa nova, né? Mas é tudo dosado, é tudo muito bem observado, é tudo muito bem trabalhado, né? A insegurança é desencadeada pela percepção de nós mesmos como seres vulneráveis com acentuada sensação de desamparo. Sua função é mostrar que estamos nos apoiando em crenças que não nos ajudam a despertar os talentos adormecidos em nós. Quer dizer, quem nunca, né? Eu sei que eu sou capaz, eu dou conta. E na hora de pegar para fazer? E na hora de pegar e falar assim, e se eu fizer errado? E os dedos apontados? A gente tem muito medo dos julgamentos, né? Muito medo de alguém que a gente ama falar assim, nossa, mas é sério que você fez isso? Ah, mas tá errado, mas não tá bom. Gente, a gente precisa aprender que a gente pode fazer, que a gente pode arriscar, que a gente deve fazer, que a gente vai errar, a gente tá aqui para errar e aprender. Em algum momento a gente vai melhorando, né? Então a insegurança é um híbrido, né, o filhote do medo. Vaidade. A vaidade é um indicador emocional de que estamos necessitando avaliar uma carência que é sempre evidenciada por meio da relação humana. A vaidade aparece quando nos sentimos menores, sem valor, em falta, ou seja, ela vem para suprir o que faltou e só aparece onde há escassez.
É engraçado, né? Porque geralmente a gente quando tá idosa tá cheio, né? Mas é isso, tá cheio por quê? Porque tem alguma coisa lá dentro que falta. Internamente está faltando. E aí a gente se põe assim, se mostra e tal. Então assim, é claro que a gente tem vaidade. Quanto tempo? É importante, né? Igual a questão do orgulho, é importante. Porque a gente está aqui para mostrar o que está fazendo também. Mas esse excesso, né? Esse, eu sou, está mostrando que alguma coisa está em falta. Né? Então é importante olhar para isso sim. Então, aqui, a vaidade orientada para a preservação da autovalorização é uma fonte do bem que estamos desenvolvendo à luz de nossos esforços de espiritualização. Vaidade é também prazer diante daquilo que somos ou realizamos. Orgulho. Né? Orgulho aqui em equilíbrio. Então, a vaidade é um híbrido da alegria. É um filhote ali da alegria. Aí vem a insatisfação. É indicador de que estamos precisando tomar consciência sobre o que queremos e o que não queremos na nossa existência. É outra coisa que eu falo que é muito comum. Você está insatisfeito ali, você sabe que você não está bem, você sabe que você queria fazer diferente e não faz. Aí a insatisfação muitas vezes ela casa com a insegurança, né? Porque você quer fazer alguma coisa diferente, você quer realizar alguma coisa diferente e não consegue, está ali apavorado. Mas você gostaria de fazer. A insatisfação, então, ela vem para te mostrar assim, você precisa fazer alguma coisa, né? Então, pode ser visto como um estímulo também. Então, vocês percebem que todos os sentimentos eles são extremamente importantes. A gente só não deve deixar doer demais. A gente só não deve permitir que a gente vire vítima dessas emoções. Que virem sombras, né? Que virem sombras. Né? Porque a partir do momento que a gente que vira sombra e a gente não ilumina, a gente se perde, né? A gente se perde mesmo. Então, a insatisfação é um híbrido do amor. Né? E aí que fala, parece um contrassenso, mas pessoas insatisfeitas estão movidas pelo princípio do amor. É um alerta da alma que está vinculado à faixa instintiva dessa emoção, querendo dizer, não está bom desse jeito, eu preciso mudar e avançar. Percebe como que isso é um ato de amor? Olha, não está bom assim, vamos fazer diferente. Né? Então, e aí o que acontece? A gente precisa entender que é o que a gente está falando, todas essas emoções moram dentro da gente, elas estão aqui para fazer a gente crescer. Né? Então, nada disso vai sumir. A gente falou lá no início que a gente precisa de coragem para vencer o egoísmo e tal. E aqui fala, a cura do egoísmo não significa extirpá-lo. Então, a gente não vai acabar com o egoísmo, tá? Mas dar rota segura para que ele cumpra apenas a sua função educativa de preservação necessária por meio da consolidação de uma autoestima abundante, que é o alicerce da sanidade e do bem-estar na sociedade. Gente, o que significa isso? A gente precisa direcionar o egoísmo para uma forma de trabalhar nós mesmos. E aí, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, eu só vou dar uma pincelada aqui. Quando a gente começa a olhar pra gente com amor, muitas vezes o que a gente já ouve? Nossa, mas você é egoísta, hein? Não, mas você parou de cuidar de mim. Não, mas você esqueceu de mim? Você não vai cuidar de mim mais, não? É sério? A gente ouve. Narcisista. Exatamente. Aí eu pergunto, se uma pessoa, a pessoa está ali cuidando dela, né? Porque ela quer cuidar dela para que ela tenha, para que ela consiga cuidar bem dos outros também. E aí vem alguém e fala assim, não, mas você esqueceu de mim? Eu vou perguntar, quem é o egoísta nessa história? Eu que estou cuidando de mim para ter saúde, para estar bem, para cuidar do outro, ou aquele que está cobrando de mim porque ele precisa que eu cuide dele e não que ele cuide dele. Né? Então, tá aí, gente. Isso egoísmo é direcionado, tá?
quando a gente começa, quando a gente vai olhar para a gente mesmo, a gente vai ser um pouco egoísta sim. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer limites. Porque a gente precisa se conhecer. E muitas vezes nesse processo a gente precisa se isolar um pouco. Internalizar mesmo. Né? E muitas vezes as pessoas vão estranhar esse processo. E isso não significa que você não ama o outro mais. Ou você não quer cuidar dele. Só que você quer fazer o negócio direito. Né? Você não precisa se anular, né? A gente não deve se anular. Não deve, né? Não é precisa, não deve. É proibido a gente se anular. Né? E aí, bom. O que mais aqui? Tá. Aqui a gente fala a cura interior, né? A cura interior é esse processo, a gente olhar para dentro, olhar para as sombras e compreender o que são essas sombras e trabalhar nessas sombras para que a gente possa evoluir, tá? Através das percepções dos nossos sentimentos. Então aqui fala assim, a cura interior vai nos exigir tratar das 3 principais feridas evolutivas da alma. O sentimento de inferioridade e a sensação de desamparo, que vem muito pela terceira ferida, a cruel realidade da nossa falibilidade. O que é falibilidade? Nós podemos falhar. Erros cometidos por pessoas, geralmente por esquecimento, desatenção ou fraqueza moral. A gente erra por tudo isso. A gente erra por desatenção, porque não ouviu bem o outro, a gente erra. Porque não viu um mapa antes, aí erra o caminho. A gente erra por desatenção, por esquecimento, por cansaço. Mas a gente erra também por fraqueza moral, porque a gente está aqui aprendendo. Né? A gente não vem sabendo tudo. Então a gente erra porque xingou alguém. O importante, você xingou alguém, nossa, vamos lá pedir desculpa. Qual que é o problema de pedir desculpa? Tem tanta gente que tem dificuldade de pedir desculpa, né? Tem, é comum. Eu fui assim. Eu tinha pavor de pedir desculpa. Isso é o quê? Orgulho ferido. Não é, gente? Vou pedir desculpa, não. Vou esperar a pessoa vir conversar comigo. Vou esperar ele pedir desculpa. Aquela pessoa que vai pedir desculpa. Gente, esse orgulho, e não é legal, sabe? Dói na gente, porque uma hora a gente vai perceber que a gente tá errado. É isso, né? Então, assim, são essas 3 principais feridas que a gente vai tratar quando a gente vai olhar para dentro, tá? Por que o sentimento de inferioridade? Porque quando a gente percebe que a gente comete erros, a gente vai ter encolhendo, né? Muitas vezes a gente vai encolhendo. Mas aí a gente tem que lembrar que todo mundo comete erros. E aí tá todo mundo bom, né? Sensação de desamparo, porque muitas vezes a gente vai se sentir sozinho, né? Muitos dedos vão apontar. Muitas vezes as pessoas vão falar assim, nossa, mas você fez isso, que não sei o quê. E aí a gente fica desamparado, a gente fica com essa sensação de, nossa, ninguém vai me apoiar. Ninguém vai me dar uma mão. Mas tá, tem gente para dar a mão sim, tem gente para amparar sim, né? Mas é normal, vai acontecer. Então aí o que acontece? Quando a gente não aceita que a gente comete erros, que a gente está aqui para aprender e que é normal, o sofrimento vai aumentar. Por quê? A gente se cobra, né? A gente se cobra muito. Quando a gente começa a perceber que a gente está errando, porque quando a gente não percebe, ok, você erra ali, tá tudo certo, você não está nem vendo, então você não sofre. Mas quando a gente começa a perceber que está errando, a gente sofre. E aí é onde começam essas dores. Porque a gente percebe que está errando, porque a gente percebe que está feio, que a gente percebe que, nossa, eu não precisava ter feito isso. Né? Então dói, porque aí essa cobrança e essa rigidez que a gente fica, ela vira mágoa diante das frustrações, das expectativas, alimento para
insegurança, por não conseguir ter controle sobre a vida. Quem é que tem controle sobre a vida? Mas a gente acha que tem. Vira alimento para o medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não teve o controle. Então vai uma coisa desencadeando a outra, né? E aí isso tudo aí gera impotência, baixa autoestima, desvalorização pessoal, amargura, frustração. Então assim, o primeiro impacto, eu acho que geralmente é esse. Quando você se depara com erros que você comete, geralmente a gente vai dar uma baixa assim. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para reerguer, para entender que está tudo certo, para entender que é normal, para entender que a gente está aprendendo, né? E aí, quando a gente aceita, quando a gente passa pelo processo de começar a aceitar, de falar assim, não, está tudo bem, né? É isso mesmo. O que a gente vê, né? A gente vê a possibilidade de arrepender dos erros que a gente cometeu, coragem para olhar para esses erros e fazer diferente, reconhecer falhas, e a gente começa a ver que é normal pedir desculpas, né? A gente entende que os erros são normais, que a gente vai errar muito ainda e que a gente pode aprender com esses erros, que a gente está inclusive aqui para isso, né? E aí a aceitação dessa realidade é fundamental para gerir um processo de forma íntima, produtiva e esperançosa, já que o aprimoramento pessoal só flui com naturalidade quando criamos uma relação amigável e pacífica com as nossas limitações e deficiências. É a gente com a gente mesmo. Aí a gente tem etapas emocionais de forma íntima. Nós falamos um pouquinho sobre essas etapas aqui, assim, mas eu vou trazer um pouco mais sobre elas. Se eu achar aqui. Mas inicialmente aqui tem uma fábula que o livro conta, que eu achei bem legal, que é a do lago. É uma fábula que está contada no livro Fala Preto Velho, do autor espiritual Pai João de Angola. E aí ele conta aqui que os discípulos dispostos a realizarem um aperfeiçoamento espiritual se reuniram com o mestre para receberem as orientações sobre como alcançar seus objetivos sublimes. Foram ministrados esclarecimentos iluminados aos aprendizes acerca dos diamantes encantados que possuíam a magia de libertar a consciência do jugo da ilusão. Depois de muito esclarecimento e diálogo, chegava o momento da prática. Foram todos para um lugar onde existiam vários lagos com o nome de cada um dos discípulos. O mestre esclareceu que quem desejasse se aprimorar tinha de mergulhar em seu lago para garimpar os diamantes encantados depositados no fundo de cada um deles, que estavam tomados por crocodilos e animais peçonhentos. Os discípulos olharam para aquela cena, sentiram medo e perguntaram: Mestre, por que enfrentar tamanhos perigos? Dentro de cada lago existem as suas próprias criações, frutos das suas escolhas milenares. Somente lidando com os resultados de sua liberdade, vocês conseguirão alcançar os diamantes encantados. Quem deseja aprimorar começa assumindo a sua realidade. O que vai nos proteger quando pularmos no lago? Os animais podem nos destruir. Vocês serão tratados por eles em conformidade como tratarem a si mesmos. A vossa proteção é o amor que tiverem para convosco. Se usarem a couraça protetora do alto amor, ficarão imunes às ameaças. Os discípulos compreenderam que cabia a cada um deles construir sua própria proteção diante dos desafios justos que os aguardavam. Bom, tem alguma coisa a mais para falar dessa fábula, né? Cada um de nós tem um lago deles. Cada um de nós tem um lago que é cheio de diamantes. E nesse lago também está cheio de animais peçonhentos. Os diamantes e os animais peçonhentos é tudo isso que a gente traz. São todos esses aprendizados, essas emoções, as coisas erradas, as coisas certas.
É tudo isso. Então, eu lembrei de uma coisa que às vezes as pessoas pensam que a gente é meio maluca. A abelha só vai te picar se você precisar do veneno dela. Ela não te pica à toa. Então ela não se sacrifica. Ela não vai se sacrificar por você. Ela só vai te picar se você realmente precisar. É tanto, igual você falar, o escorpião é perigoso, pisou nele. Não, você causou a dor. Se você causou a dor, você recebe a dor de volta. Mais ou menos. Então, assim, é incrível. Sabe, nós estamos num lago de bichos peçonhentos. Se você não fizer mal à cobra, ela não vai fazer mal a você. Exatamente. Entendeu? Se o jacaré não tiver, os crocodilos não tiver com tanta fome, se você não tiver causado a fome dele tirado ao redor, ele não vai te atacar. Não dá pra você ir pegar. E é simples. As pessoas não entendem. Não entende. É justamente isso. Quanto mais se alimenta um sentimento de uma forma vitimista, mais ele vai te consumir. Né? Quanto mais você lapida um sentimento voltado para o amor, mais ele vai brilhar. Né? É isso. E, bom, aí, falar dessas fases, né? A gente tem dentro, são 3 ciclos. Vou passar. São 3 ciclos que a gente tem, né, nesse processo de cura interna aí. Primeira parte desse ciclo é o autoconhecimento. Então, quando a gente trabalha no autoconhecimento, a gente consegue começar esse processo aí. E aí vem a autotransformação e depois vem o autoamor. Tá? O autoamor é o último? Porque a gente já falou, a primeira parte é difícil, quando a gente percebe que a gente erra, a gente se odeia. Né? A gente fica com raiva da gente mesmo. E aí é esse processo, autoconhecimento. Depois vem a autotransformação, onde a gente começa a aceitar que tá tudo certo, a gente errar, que a gente está aqui para aprender mesmo. E aí vem o autoamor, onde a gente vira e fala assim, cara, esse sou eu me amo sim, e eu vou melhorar, estou disposta a isso. Né? Dentro desses 6 ciclos, desses 3 ciclos, a gente tem 6 fases. Eu vou falar muito rápido delas para o nosso tempo. Vocês já estão mandando essa parte. A primeira etapa é a projeção tóxica, que é quando a gente percebe um erro, o que a gente faz? Projeta em outra pessoa. A culpa é do outro. E aí é o que a gente já falou, não existe culpa, existe responsabilidade. Né? Quando a gente se responsabiliza por aquelas coisas que estão acontecendo, o que a gente faz? Aí a gente passa para identificação intelectual das imperfeições, segunda etapa. A gente começa a pensar. Fala, eita, não foi culpa do outro, eu que fiz coisa errada aqui mesmo. Né? E aí a gente passa para a terceira etapa, que é o reconhecimento emocional das imperfeições. E aí dói. Que mexe com a emoção, cutuca. E aí nessa fase, quando a gente começa a reconhecer esse reconhecimento emocional, a gente precisa buscar ajuda se está doendo demais. Sabe? É um psicólogo, é um amigo, é uma casa espírita, é o que for. É a fase onde a gente precisa realmente buscar ajuda e calçar o chinelinho da humildade, falar assim, cara, meu orgulho eu tenho que deixar de lado, que é esse orgulho que vai colocar a gente lá com o nariz em pé demais, tem que colocar de lado e tem que buscar ajuda. Porque muita gente acha que é errado. Né? E aí é onde dá ruim. E aí a quarta etapa é desenvolvimento da habilidade de contato com a sombra, que é justamente isso que a gente está falando, né? Quem inicia o autoenfrentamento terá de se munir com a habilidade de lidar com o seu sombrio à luz do alto amor. Então, quando a gente começa a olhar para a gente com amor, vira luz. E aí a gente consegue enxergar e trabalhar essa sombra. A quinta etapa é a renovação de atitudes, que aí a gente vem para a autotransformação. Que aí quando a gente começa a mudar as coisas, a gente começa a ver que a gente está fazendo errado e já dá um passo atrás. Pedir desculpa na primeira vez, na outra vez a gente já, peraí, eu não vou errar de novo. E assim a gente vai aprimorando, né? E vai se transformando.
E a sexta etapa é a singularidade. O futuro acena para a singularidade humana e não para cópias uns dos outros. O importante é florirmos como somos e onde fomos chamados. Quanto mais padrão, menos legitimidade. Quanto mais uniformidade, menos criatividade. E quanto mais normas, menos autenticidade. Singularidade é o coroamento da reforma íntima. É, por assim dizer, o seu grande objetivo, ser quem somos, ser o plano de Deus na nossa caminhada individual. E aí, é isso, gente. Tem mais umas coisas aqui, mas eu queria fechar mesmo, era nesse ponto. Que é, porque o que está aqui para mais eu já falei antes, que é isso, né? Nós somos, cada um de nós é um ser único. Cada um de nós vai sentir tudo isso de uma maneira diferente. E a gente precisa respeitar os nossos sentimentos. E precisa ser respeitado. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Por isso que o autoamor é muito importante. Porque quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir. Você sabe até onde aquela dor vai doer e que você vai dar conta. E passou dali, você já fala, não quero mais, não dá mais para mim. Seja o que for, né? Então, assim, é extremamente importante a gente... a gente saber quem a gente é, saber o que a gente quer, para que a gente possa trabalhar essas emoções de forma curativa. A gente viu aqui que todas elas são importantes para a gente, que todas elas são essenciais, e que trazem transformações e que nos impulsionam para a vida. Então, é isso, né? Que a gente seja o único, que a gente perceba o quanto a gente é importante para nós e para os outros. E assim, o convite que eu faço para quem está do lado, quem está do outro lado da telinha, para quem está aqui, se doeu, vamos conversar, vamos procurar ajuda, tá? Não vamos deixar passar. Se a gente está percebendo que tem alguém com dificuldade, muito triste, vamos ajudar também, vamos buscar auxiliar da melhor forma, né? E eu pedi a Carol para passar para vocês aí, porque eu queria encerrar, né, nosso estudo de hoje com essa oração. É uma oração que está aqui no livro, é uma oração para ajudar a gente, né? Quando a gente vê ali, nossa, estou errando demais, está muito difícil, estou muito triste comigo mesmo. Por isso que eu quis imprimir e entregar para todo mundo, porque eu acho que todo mundo passa por esses momentos assim, e aí chamar essa ajuda, né? Eu vou convidar todo mundo para fazer oração comigo, eu vou fazer oração, todo mundo. Vamos lá. Pai, assumo minha fragilidade, supra-me para que eu encontre as forças de que necessito. Abençoa-me para que eu não tombe no desespero ou na amargura, na tristeza ou na irritação. Permita-me ter hoje um dia melhor que o de ontem, com mais disposição e confiança, com mais serenidade no trabalho. Dai-me tua mão generosa e muito obrigada, Senhor. Assim seja. Assim seja. Gente, obrigada. Era isso que eu queria contar para vocês aqui, né? E é isso. Vocês podem levar para casa para você. Eu vou deixar ali também, se acharem que você vai ficar show. Se quiser levar também para alguém, vocês acham que vale a pena levar. Eu acho que é isso muito importante, né? A gente pedir esse auxílio aqui porque a gente é amparado o tempo todo, né? E, bom, recadinhos da Casa de Girassol. Né? Recadinhos da Casa de Girassol. Toda segunda-feira, vocês vão me lembrar. Segunda-feira, o grupo de estudos, às 19 horas, pelo Skype, né? Quem quiser participar, ainda não estiver participando, é só entrar em contato com a gente coloca lá no grupo e orienta tudo direitinho. Às terças-feiras a gente tem o grupo de mentalização, então quem estiver precisando, né, de oração, de boas energias, é só entrar em contato com a gente no WhatsApp ou no direct aqui do Instagram.
A gente precisa de nome, endereço das pessoas que vão receber essa mentalização. E aí tem algumas orientações bem tranquilinhas, né, para esse momento. A mentalização ela dura 30 minutos e é um processo, é um passo à distância, é um processo de tratamento, né, gente? Então é bem legal. O bazar está funcionando toda quinta-feira, das 17h30 às 19 horas, então estão todos bem-vindos a essa feira. A biblioteca, a livraria da Casa Girassol, a gente tem livros disponíveis para venda. Os livros estão nos destaques do Instagram. Se alguém quiser a lista também, a gente pode mandar, é só pedir pelo WhatsApp, a gente manda a lista em PDF, né? Com os valores tudo direitinho. Mais alguma coisa? A gente aqui. Quinta-feira, 19. Na quinta-feira, às 19, a gente já abre a casa às 19 horas, tá, gente? Então, na quinta-feira, pro estudo, pra reunião pública. Então, venham para cá. E é isso, né? Atendimento fraterno, a gente falou no início, mas só para lembrar, atendimento fraterno pode fazer o agendamento pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram também, tá? No dia que a gente não tiver atendimento fraterno aqui, se a pessoa quiser vir, não deu para agendar, vem, que se tiver disponibilidade a gente atende na hora mesmo, se não tiver a gente já marca para a semana seguinte ou para o dia que tiver disponibilidade, tá? É isso, né? É isso. Então, gente, muito obrigada a todos aqui, obrigada pessoal que acompanhou daí, é isso, até mais.